Fala pessoal, meu nome é Shinahan Vulcão, esse é o Me Acabei de Ler, um novo Me Acabei de Ler. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos para aquela lista, a melhor lista do ano, os melhores livros de 2021. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana e manda o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostam de literatura que você conheça. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, projetos futuros, leituras em andamento, sorteios, é só seguir no Instagram, @meacabeideler. E claro, aquele pedido de sempre, se você fazer qualquer compra no site da Amazon Americanas ou Submarino, pode ser uma Air Fryer ou uma cama de cachorro, usa o link do canal, ele está na descrição do vídeo, você não paga nada mais em sua compra, mas eu recebo uma pequena comissão por aqui. Sim, gente, este é o cenário novo, finalmente estou morando no apartamento, tem alguns ajustes para fazer, mas é basicamente isso que vocês estão vendo aí atrás. E aqui, nesse vídeo de melhores do ano, que eu resolvi estrear a casa. Essa é a lista dos livros que me fizeram chorar, rir, me emocionar, enlouquecer, pirar. Livros que me fizeram pensar, caramba, como é bom ser um leitor. Os livros que fizeram meu ano. Vale citar, claro, que não são os livros lançados em 2021. Na verdade, eu acho que só tem... Não tem nenhum que foi lançado esse ano aqui. Só que são livros que eu li em 2021 e por isso eles estão nessa lista. Vale lembrar que essa é a minha lista, a sua pode ser completamente diferente da minha, inclusive livros que você odeia podem estar aqui, porque leitura é uma percepção individual e comigo não seria nem um pouco diferente. Eu pensei em fazer um top 15, mas eu não tinha 15 livros que eu queria falar nesse vídeo, sabe? Não tinham 15 livros que pra mim mereceram, dentro da minha experiência, estar aqui. Tinham 12, então eu vou fazer a menção honrosa para 2 deles. Estes 2 livros com menções honrosas, na verdade, são Eu Te Dou a Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé, e Novembro de 63, de Stephen King. Livros incríveis que simplesmente não estavam entre os 10, mas merecem demais a menção aqui agora. Outro aviso importante, não teremos quadrinhos. Eu fiz um vídeo específico de quadrinhos, ranqueei todos os quadrinhos que eu li durante o ano, vou deixar linkado aqui em cima, então eu achei que não seria necessário trazer eles aqui novamente. Se houvessem quadrinhos nessa lista, os 2 primeiros colocados naquele ranking, que eu não vou citar aqui porque acaba sendo spoiler do outro vídeo, aí vocês não vão assistir, mas os 2 primeiros colocados estariam nesse top 10. Eu só tirei simplesmente para ter uma diversidade maior de opções aqui. Em 10º lugar tem um livro que poderia estar mais alto, não fosse a sua tradução, que é Gente Ansiosa, do Frederick Backman. Esse livro conta a história de um assassino de bancos que invade um apartamento que está tendo uma reunião para venda e ele fica preso e as pessoas que estavam nesse apartamento à venda se tornam reféns. Nós temos a oportunidade de conhecer um pouco da história do assaltante, das pessoas que estavam no apartamento e as relações que eles vão criando durante todo esse processo. É um livro extremamente engraçado, ele tem um humor muito específico, tá? Não é um humor para todo mundo e alguns amigos meus que eu confio já me disseram isso, que eles não viram humor aqui. Então não é um humor para todo mundo, é um humor que ele parece pastelão, mas ele também é um humor muito inteligente. E uma coisa que eu amei muito nele foi como ele vira a chavinha de uma hora para outra. Numa página você está se acabando de rir, quando essa página vira, você está chorando porque ele te dá 500 tapas na cara seguidos sem a menor pena. E assim, virando a chavinha mesmo. É um livro que me fez rir, me emocionou e que marcou muito meu ano de 2021. O problema de tradução eu não vou falar porque é um spoiler gigantesco, mas é algo que acontece durante todo o livro, que eu achei desnecessário. Existiam outros caminhos a serem percorridos para fazer essa tradução bem feita, só que escolheram um caminho que teoricamente seria mais fácil. Enfim, acabou tirando um pouco do brilho que teria esse livro se não fosse esse erro de tradução, infelizmente. Em 9º lugar tem um livro que eu acabei de ler, que é Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue, da Sarah J. Maas. Quando eu vi o tamanho desse livro, 900 páginas, conhecendo o histórico da Sarah J. Maas, eu achei que seria uma grande enrolação. Tem um pouco de enrolação
Tem. Mas são coisas que vão impactar no resto do livro. É um livro de fantasia moderna, onde acompanhamos uma série de assassinatos, de alta fantasia, até um outro mundo, não é o nosso mundo, mas é uma coisa mais moderna, com celular, câmera, enfim. E aí já tem esse monte de assassinato, e a nossa personagem principal, Bryce, acaba sendo encarregada de ajudar na investigação desses assassinatos. Eu acho que é o melhor que eu posso dizer para vocês aqui, sem contar muita coisa. Uma dica muito importante sobre esse livro, gente. Não leiam a sinopse. Não leiam isso aqui, tá? Eu não li e eu garanto que foi incrível não ter lido, porque eu recebi uma bomba no peito. Uma bomba que aparece justamente aqui, na sinopse. E para não prejudicar a experiência de vocês, eu sugiro que vocês simplesmente não leiam. Peguem um livro com o que eu estou dizendo para vocês e comecem a ler. Não leiam a sinopse em lugar nenhum. Eu garanto que vai fazer diferença na sua experiência. É uma fantasia mais adulta, com uma pegada mais adulta, com personagens com questões muito mais adultas. Tem muitas características da Sarah J. Maas que, se você pegar Corte de Espinhos e Rosas e Trono de Vidro, você vai encontrar. Mas você percebe que ela está buscando aqui uma migração para o seu público que está crescendo, que se tornou um público adulto, e ela está acompanhando esse público. Bom para ela, inteligente da parte dela, ela fez certíssimo. Em oitavo lugar, temos ele, que eu levei, 10 meses para pegar para ler, que é Vergonha, da Brittany C. Cherry, o famoso livro com o boyzão da capa. Este foi o romance mais surpreendente que eu já vi na minha vida. Primeiro, porque eu não gosto de romances, e esse é o único romance romântico que eu tenho aqui, eu acho. Segundo, que nós temos essa capa, e ninguém nunca dá nada por ela. Nesse livro acompanhamos duas pessoas com o coração completamente quebrado por situações diferentes, mas que, quando juntos, acabam se desenvolvendo e se curando aos poucos. Ele também trata de diversos outros aspectos que dão profundidade, que dão sustância aos personagens, e isso é fantástico. Foi um dos primeiros romances que eu realmente consegui acreditar no casal. Eu tenho esse problema com romances. Eu vejo um casal acontecendo, eu acho legal, fofo, mas eu não consigo acreditar no relacionamento que eles estão se dedicando. E aqui eu consegui acreditar 100%, muito pela habilidade da autora de ir construindo aos poucos esse relacionamento, tornando muito crível, sem atropelar os passos que normalmente nós temos na vida real, como as pessoas realmente se apaixonam, como elas se curam, como elas se desenvolvem fora desses relacionamentos. E ela entrega tudo aqui, tá, gente? Tudo. É um livro lindo, lindo. Eu acho que talvez seja o meu romance favorito, romance romântico favorito da vida. Não sei, eu teria que parar para pensar muito bem sobre isso, mas eu acho que é. Em sétimo lugar, um livro com alguns dos melhores plot twists que eu tive em 2021, que é O Ceifador, do Neal Shusterman. Este é um livro de ficção científica em que vivemos numa sociedade onde as pessoas não morrem porque a tecnologia avançou tanto que elas não têm mais doenças, não existe mais fome, não existe mais miséria, todo mundo vive em plenitude. Só que as pessoas continuam se desenvolvendo, vivendo eternamente, e o planeta ficaria superpovoado. Então você precisa de pessoas ou de uma situação para que as pessoas morram. Algumas pessoas morram para que haja um equilíbrio. E para manter esse equilíbrio existe a ceifa, os ceifadores, que são seres humanos que também são responsáveis por matar outros seres humanos para que não haja uma superpopulação do mundo. O grande problema aqui é que, enquanto todo mundo, todas as necessidades humanas e não humanas são controladas por um computador chamado a nuvem, os seres humanos são mortos por outros seres humanos que estão separados dessa nuvem. A ceifa está separada da nuvem. E onde existem seres humanos, existe a corrupção. E é o que temos aqui e que faz toda a treta desse livro acontecer. Esse livro me entregou alguns dos melhores plot twists que eu já tive na minha vida, com alguns dos momentos mais inesperados que eu já tive. É uma experiência surreal, é de gritar, de arrancar os cabelos, de enlouquecer, de sair girando pela sala, porque é fantástico.
fantástico. Poucos livros me deixaram tão empolgado do início ao fim. A sensação que eu tive lendo esse livro talvez foi como ler Jogos Vorazes pela primeira vez, sabe? Livros que marcam você por muito tempo. Livros de aventura, principalmente, que não tocam em questões tão profundas como, sei lá, alguns dos livros que vocês verão aqui nas próximas posições, mas que marcam a gente profundamente e por muito tempo. É um livro que, para mim, ele é escrito pensando numa adaptação ou prontinho para uma adaptação, sabe? Eu amaria ver um filme de O Ceifador, amaria. Em sexto lugar, temos outro da mesma autora e, para mim, o melhor livro dessa série gigantesca, que é Trono de Vidro, Rainha das Sombras, da Sarah J. Maas. Eu tenho uma relação muito conturbada com Trono de Vidro, de altos e baixos, altos e baixos. Eu gostei de Trono de Vidro, amei Coroa da Meia-Noite, amei Rainha das Sombras, gostei de Herdeira do Fogo, odiei Império de Tempestades, não curti Lâmina da Assassina. Então, assim, é uma série que pra mim é instável, mas esse aqui é sem sombra de dúvidas o ponto alto da série. Absolutamente tudo que eu falar sobre esse livro seria spoiler. Tudo. Então eu não tenho muito o que falar, sabe? É um mundo de fantasia, muito bem construído mesmo. E que tem uma história que se desenvolve muito bem. É muito bom, gente. É uma série muito boa. Só que a Sarah J. Maas tem um problema de edição. Eu sempre falo sobre isso aqui. Que ela não consegue cortar coisas desnecessárias. Mas aqui, o livro está no ponto. E não é um livro curto, tá? É um livro de mais de 600 páginas. Mas ele tá no ponto. Ela entrega tudo que ela precisa entregar, mesmo nessas 600 páginas, sabe? E assim, ele tem ação, ele tem romance, ele tem reviravoltas loucas e depois outras reviravoltas mais loucas ainda. É um baita livro, gente. É um baita livro de uma baita série. Só falta uma pra eu terminar, que obviamente será no ano que vem. Dando continuidade, entrando no nosso top 5, tem um livro aqui que eu falei. No entanto, eu ficava buscando coisas para falar sobre esse livro. Eu tive que colocar ele na geladeira, porque eu não parava de falar dele. Até que uma inscrita do canal falou: nossa, vim ver novamente a Nahan falando sobre esse livro. Aí eu cheguei assim, gente, talvez eu precise... E ela não falou por mal. Ela só falou, tipo, enaltecendo o livro. Mas eu pensei assim, talvez eu devesse parar de falar um pouco dele e focar em outros livros, que é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Isso aqui, gente, é ouro. Ouro. O quinto lugar de 2021 é puro ouro. É uma obra de arte. O que Conceição Evaristo consegue fazer aqui é absurdo. Tanto que é o único livro de contos nessa lista. Eu não sou muito chegado em contos, realmente não curto. Não é o meu tipo de leitura favorita. Mas esse aqui, ele acabou comigo em diferentes formas. A escrita dela vai do lindíssimo ao brutal, de 8 a 80, em uma respiração. Eu acho que é assim que eu posso descrever isso. É um livro que conta a história de pessoas brasileiras reais que existem, que estão lá, geralmente marginalizadas e que as pessoas não dão a atenção e muitas vezes não têm o respeito que deveriam ter. E o trabalho que a Conceição Evaristo faz aqui te destrói, gente. Ele te destrói. O primeiro conto, eu tinha ficado 2 anos sem ver minha mãe. Eu vi minha mãe agora no Natal, mas eu fiquei 2 anos sem vê-la e ele acabou comigo. Inclusive, o primeiro conto também se chama Olhos d'Água. Mas ele me destruiu. E é aquela coisa, né? Esse livro me destruiu, acabou comigo. 5 estrelas, favoritado. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele é tão incrível que eu li ele em janeiro. E ele tá aqui até agora. Em quarto lugar, quase no pódio, assim... Ele tá em quarto lugar, tá quase no pódio, mas os 3 primeiros estão um nível acima, sabe? Eles estão muito sozinhos frente aos outros. Eu sabia quais seriam os 3 livros no top 3 e eu sabia quais livros não estariam no top 3. Então, esse livro esteve em quarto lugar o tempo inteiro, que é Duna, do Frank Herbert. Eu tenho um vídeo específico para Duna aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima. Eu vou de ponta a ponta do que eu acho do livro, sem spoilers. Então eu acho que eu não preciso repetir tudo aqui. Mas é um mega livro. É um livro de ficção científica com fantasia que inspirou muita coisa que a gente já viu no mundo.
Star Wars é basicamente isso. É basicamente isso aqui. Eu comprei Duna do ano passado, lá para setembro, eu acho que ele estreia em outubro. Eu empurrei por causa da pandemia para esse ano e eu acabei lendo ele na época que lançou o filme no cinema. Inclusive ele é muito melhor que o filme, muito. Ele é muito rico e ele tem uma fama de ser difícil, mas se você der o tempo que ele precisa para ser lido, você não vai se arrepender. É um livro para você imergir, curtir, se entregar ao livro e aproveitar cada palavra que existe dentro dele, porque o mundo e os personagens merecem. É um livro que foi escrito nos anos 60 e ele tem personagens femininas relevantes, protagonistas e fortes. Anos 60, gente. Anos 60. Ele estava muito à frente do seu tempo. É um mega livro. Por isso, ele está em quarto lugar. Por isso. Agora chegou a parte difícil. Aquela parte em que eu tive muita dificuldade de separar os 3 primeiros, porque eles estavam num bolo só. Os 2 primeiros ainda estão na minha frente parados, porque eu não sei o que fazer, mas o terceiro lugar já está decidido, que ele é Pachinko, da Min Jin Lee. Nesse livro, incrível essa obra de arte, essa obra-prima, nós acompanhamos a família coreana que se muda para o Japão, num tempo em que a Coreia fazia parte do Império Japonês, e acompanhamos essa família por 4 gerações e quase 100 anos, passando por diversos momentos históricos, incluindo a Segunda Guerra Mundial. É um livro que algumas pessoas dizem que é longo, que é arrastado. Eu entendo o que elas falam, mas eu não concordo. Eu acho que ele tem o ritmo necessário para contar a história de 4 gerações, para conhecermos essas 4 gerações e os momentos em que elas estão vivendo, sabe? Qualquer coisa mais rápida do que isso perderia a profundidade e a riqueza que esses personagens têm. É um livro muito bem pensado, muito bem escrito. Eu acho que ela levou mais de 20 anos escrevendo ele, desde a sua ideia inicial. Então não é um livro para ser lido de forma leviana. É um livro para você pegar e ler no tempo que você conseguir ler. Conseguir ler aproveitando tudo dele, sem pressa. Ele tem alguns dos personagens mais amados por mim no ano e que volta e meio me pego pensando neles. Uma das personagens principais, que ela percorre basicamente o livro inteiro, ela ficou comigo por muito tempo, sabe? Ela ainda está, às vezes me pego pensando sobre ela. Se vocês tiverem tempo, se vocês tiverem interesse, se vocês tiverem cabeça, é um livro muito emocionante, muito lindo e que merece a atenção e a leitura, eu garanto. Em segundo lugar, que eu acabei de decidir, porque foi por isso, eu escolhi O Quarto de Giovanni, de James Baldwin. Um dos livros que marcaram meu ano, que eu falei sem parar, e que me deu uma ressaca que só foi curada pelo primeiro lugar. Neste livro, escrito nos anos 50, eu acho, 50, em 1956, acompanhamos a história de um americano que vai morar em Paris, onde ele conhece Giovanni. David, nosso protagonista, ele está noivo, mas a noiva dele precisa ir para a Espanha, se eu não me engano. Então ele começa a se envolver cada vez mais com Giovanni e a passar muito tempo nesse quartinho que Giovanni vive. David sabe desde muito novo, e isso nos é apresentado logo no início do livro, que ele gosta mesmo é de se relacionar com homens. Mas ele sempre esteve em negação. Algumas pessoas inclusive dizem que David é bissexual. Eu não vejo isso. Eu realmente não vejo. Eu acho que precisamos colocar mais luz sobre a bissexualidade, mas eu não acho que seja o caso. Eu acho que ele é mais um daqueles casos de homens que usam mulheres como fachadas, como máscaras, para o que eles realmente gostam, para o que eles realmente são. É basicamente o que David faz durante o livro. Nesse livro, que me marcou de formas tão fortes, podemos ver como uma sociedade cheia de preconceitos e coisas preconcebidas pode destruir a vida de uma pessoa, destruir o futuro que ela pode ter, destruir as possibilidades que ela pode alcançar simplesmente por uma ideia estabelecida por pessoas achando que elas devem ditar como as outras pessoas devem viver. Eu fiquei apaixonado por esse livro. Apaixonado. Ele foi
o meu livro favorito do ano até outubro. Assim, ele foi o favorito absoluto. Ele é um livro bem duro, sabe? Um livro duro que ele te machuca, ele não pede desculpa por te machucar e ele vai continuar te machucando até você terminar a leitura. É esse tipo de livro. O autor podia tranquilamente passar a mão na sua cabeça, te fazer um carinho, mas ele não quis, sabe? Ele não quis, ele quis esfregar as coisas em sua cara. E isso acabou comigo mesmo assim. Se vocês tiverem a sensibilidade, se vocês tiverem o interesse, leiam Quarto Giovanni, porque é um livro que ele explode a sua cabeça. Não com plot twists e coisas inesperadas. Ele te explode a cabeça com fatos e com cenas difíceis, muito difíceis. Gente, eu acho que o primeiro lugar não é surpresa pra ninguém, sabe? Eu realmente acho. Eu preciso esconder melhor meu jogo pro ano que vem, porque eu falei desse livro incansavelmente. Mas assim, sendo esperado ou não sendo esperado, cá estamos. O primeiro lugar está A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. A melhor fantasia que eu leio em muito tempo. Muito. Em A Quinta Estação acompanhamos um mundo que é recheado de fissuras, de placas tectônicas em choque o tempo inteiro. Existem 5 estações: verão, inverno, outono, primavera e a quinta estação, que é quando um evento cataclísmico acontece e durante períodos que podem durar 2 anos a 1000 anos, o mundo fica à beira do colapso, à beira do fim da humanidade. No meio disso tudo existem os orogenes, que são pessoas com capacidade, com habilidades de manipular a Terra. E essas pessoas são as responsáveis por manter as placas tectônicas estáveis e tranquilas, digamos assim, de uma forma que o mundo não exploda. Só que esses orogenes, que são os responsáveis por manter este mundo inteiro, intacto, eles são alvo de muito preconceito que chega ao físico, tá, gente? De um matar o outro, de seres humanos matarem esses orogenes, que são aqueles que acalmam as placas tectônicas, que controlam a Terra. E no meio disso tudo, caímos em uma quinta estação, que é o nome do livro. O livro começa com a quinta estação começando. E acompanhamos 3 personagens femininas incríveis. O que a N.K. Jemisin faz nesse livro em uma fantasia é surreal. É revolucionário, eu até diria. É muito fora do que a gente está acostumado a ver. É um livro que as suas 50 primeiras páginas, elas são difíceis. São muito difíceis, porque ela te joga no mundo, ela não te avisa o que está acontecendo, ela só fala, sabe? Ela só te joga lá e você tá ali. Você que lute. Mas quando você entende esse mundo, ele vale cada página. Cada uma delas. Foram 87 livros que eu li em 2021. Eu acho que foram 87 e serão 88 até o dia 31, porque eu quero ler um conto de Natal ainda. E A Quinta Estação está, com toda certeza, no meu primeiro lugar. Com toda certeza. É um livro que explodiu a minha cabeça, renovou a fantasia pra mim e me mostrou que a fantasia pode ser diferente. Estava um pouco enjoado do gênero. Ela me mostrou que a fantasia pode ser incrível de novo. Então, muito obrigado a N.K. Jemisin por assegurar que eu continuarei lendo o meu gênero favorito, que é a fantasia. E ainda tem aquele bônus de ser uma fantasia que foge dos padrões eurocêntricos. Os personagens são negros, sabe? E eles são celebrados sendo negros com as suas características. Isso é fantástico. Enfim, é um mega livro, gente. Um mega livro. O meu favorito de 2021. Então é isso, gente. Estes são os 10 livros que marcaram meu 2021, que tornaram o trabalho de booktuber mais fácil, o hobby de leitor mais incrível ainda e mais gostoso de fazer. Por hoje é isso. Por este ano de 2021, as leituras é isso. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.